Em véspera de final do ano e cumprindo aquilo que tenho feito diariamente, que é um vídeo no meu canal de YouTube, estava a tentar escolher a temática para discutir hoje e achei que hoje o vídeo podia ser um bocadinho diferente, que era, no fundo, lançar um desafio a todos aqueles que acompanham o canal, porque nós políticos acabamos por, e mesmo a comunicação social, daí ter colocado também um canal de notícias aqui atrás, nós acabamos por muitas vezes viver numa bolha mediática e numa bolha de relevo e importância em relação às temáticas que às vezes eu considero que porventura não são aquelas que afetam a vida das pessoas. E olhando em retrospectiva para aquilo que aconteceu em 2024, são diversos os temas que me saltam à memória de imediato, desde o período eleitoral, à questão do Orçamento de Estado, à eleição para o Conselho Europeu por parte de António Costa, a eleição de Ursula von der Leyen, a questão da guerra no Médio Oriente, a continuação da guerra na Ucrânia, mas depois, se calhar se espremermos tudo aquilo que são os factos políticos que nós, enquanto políticos, consideramos relevantes durante o ano, eu tenho algumas dúvidas que esses sejam os factos políticos que vocês, que estão maioritariamente fora da política, escolheriam como sendo o mote ou o motivo pelo qual tomaram a decisão de passar a votar no partido A ou no partido B, ou de deixarem de votar, ou a forma como olham para a política e como olham para todo este mediatismo. Hoje, por exemplo, uma das grandes questões que está em cima da mesa acabam por ser as medidas tomadas em relação às ULS e ao Serviço Nacional de Saúde, mas será que é este mesmo motivo que vos incomoda? Será que é este o tema que vocês gostavam de ver debatido e gostavam de ver mais aprofundado? Quando discutimos a questão do IRC, quando discutimos a questão do IRS jovem, quando tomamos decisões relativas à abolição das portagens, quando tomamos várias decisões no Parlamento que porventura estamos a considerar que são as medidas relevantes para a vida das pessoas e se calhar não são. E eu gostava de ver aqui na caixa de comentários, gostava que no fundo neste penúltimo vídeo do ano que existisse aqui uma maior interação em que as pessoas dissessem qual o tema que gostavam que fosse aprofundado no último dia e que amanhã fosse escolhido como uma grande temática do ano, porque, como eu disse, existem diversos temas que nós acabamos por abordar na Assembleia da República, que são completamente transversais, seja nas comissões, seja no plenário, e tantas vezes as pessoas não entendem sequer como é que funciona a Assembleia da República, porque acabam de ter uma ideia da Assembleia da República, dos grandes debates, dos debates quinzenais, daqueles que são feitos dentro do hemiciclo, dentro do plenário. E depois existe toda uma mecânica de desenvolvimento de trabalho na Assembleia da República que acaba por passar nas comissões, e as comissões, há muita gente que não conhece a mecânica de funcionamento do Parlamento, não são mais nem menos do que um espelho da Lei Orgânica do Estado, ou seja, aquilo que são os ministérios acabam por depois ter um reflexo e um espelho com uma comissão que acaba por ter a competência de fiscalização da ação do Governo, e esse é um dos principais papéis que a Assembleia da República tem, para além do papel, obviamente, de legislador, mas a legislação pode ser feita quer pela Assembleia da República, assim como pode ser emanada do Governo, através dos decretos, das resoluções do Conselho de Ministros, que acabam por ter força de lei, e também da importância que o Parlamento Europeu e as diretivas comunitárias acabam por ter no nosso ordenamento jurídico. Mas tantas vezes este juridiquês e esta conversa de político acaba por nos afastar inadvertidamente, e obviamente se calhar porque estamos envolvidos nesta bolha mediática e nesta bolha de notícias, acaba por nos afastar do dia-a-dia das pessoas, daquilo que acaba por ser o custo de vida, daquilo que acaba por ser o reflexo diário e a consequência das decisões que nós tomamos no Parlamento, ou mesmo das temáticas que trazemos para debate tantas vezes e que podem eventualmente ser estéreis, no sentido em que todos nós já estivemos fora da política e eu recordo-me de estar em casa e olhar e dizer o que é que isto vai mudar a minha vida, o que é que isto tem de importante e o que é que isto é relevante, seja em que área for. E portanto eu gostava que
neste último vídeo, que deixassem aqui nas caixas de comentário aquilo que acham que é a temática mais importante para fazermos uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2024, se foi a questão da imigração, se foi a questão de segurança, se foi a questão do ensino, que tanto afligiu tantas famílias com o problema que aconteceu com a colocação dos professores, se é o custo de vida, se é o custo da eletricidade, se é o IVA da eletricidade, se é o IVA dos bens alimentares de primeira necessidade, se acaba por ter, numa visão mais macro, a ver com o nosso posicionamento a nível europeu. Deixava aqui este desafio ao vosso critério, de escolhermos uma temática, de colocar na caixa de comentários e eu tentar ver qual a predominância do tema mais repetido pelos comentários e escolhê-lo como sendo a decisão para o vídeo do último dia do ano, que farei amanhã, para vos desejar um excelente 2025, mas ao mesmo tempo creio que é importante esta ligação. E se eu faço o canal do YouTube, tem muito a ver com o facto de eu considerar que deve existir de facto uma proximidade entre o eleito e o eleitor, de demonstrar que nós não somos mais do que qualquer pessoa do povo, nós somos parte do povo, nós tivemos apenas a sorte de ser os escolhidos através do voto para representar as pessoas dentro do hemiciclo, e é esse o nosso papel. E o dia que deixarmos de entender que somos de facto os representantes do povo e por isso somos apenas mais um do povo que temos a legitimidade para os poder representar, o dia que deixarmos de entender isso, nada disto, nada da política fará sentido. E portanto, fazendo jus a esse princípio, eu considero que seria interessante de perceber, no fundo também de prestar contas e de enquadrar toda a política que temos desenvolvido durante o ano 2024, eventualmente, se forem muitas as temáticas, escolher aqui 2 ou 3 temáticas, para que no último dia tentar explicar o posicionamento que tenho tido e que temos tido enquanto partido relativo a determinada área que considerem relevante. Quais têm sido as nossas propostas, qual o caminho que defendemos para o país, qual a forma como vimos eventualmente algum facto político que tenha acontecido durante o ano de 2024 e no fundo serem vocês a decidir, porque no fundo se eu estou eleito graças aos votos de quem confiou no Chega, e é esse o princípio que eu defendo quando me predisponho também a fazer. Não pretendo ser youtuber, não pretendo ser influencer, mas creio que o canal tem esta facilidade de dar a proximidade, de nos darmos a conhecer e de poder também de alguma forma prestar algumas contas daquilo que andamos a fazer e da forma como pensamos, porque já que nos confiam um dos bens mais essenciais que têm, que é o voto, um dos principais valores que a democracia nos trouxe, que é o voto, creio que é de toda a justiça que preste contas e que possa também fazer esta interação de classificar, explicar e enquadrar as pessoas relativo a alguma temática que de facto as pessoas considerem que são relevantes para elas e não estarmos focados única e exclusivamente na decisão de temas que nós consideramos tantas vezes que são os mais importantes, muito em consequência do fruto mediático que acaba por ser esta bolha e esta forma mediática como a imprensa nos vai empurrando num determinado discurso e numa determinada retórica, que obviamente tem consequências na agenda política e naquilo que é chamada agenda política e de como é que colocamos as temáticas em cima da mesa. Por isso o vídeo de hoje é essencialmente para isso, é para vos deixar o desafio de quem aceitar e obviamente tiver 2 minutinhos para perder, para pensar um bocadinho sobre esta temática e deixarmos de fazer apenas política de sofá ou de Facebook ou mesmo de YouTube, de estar a criticar por criticar, mas de darmos algum enquadramento e alguma justificação, no fundo, àqueles que são, eu vou-lhes chamar assim, de forma provocatória, os patrões dos políticos, que são todos aqueles que têm direito a voto e são os portugueses. Essencialmente é para eles que trabalhamos e para isso é a eles que temos que prestar contas, e nem que seja no último vídeo do ano, prestar contas daquilo que andámos a fazer relativo a determinada temática e porventura poderá ser um tema que não é tão relevante para mim ou que eu não tinha visto que era tão relevante e que para vós
possa de facto ter uma importância extrema. Espero que exista aqui alguma sintonia, quero acreditar que poderemos estar em sintonia na questão das temáticas, mas se não tivermos, certamente será um desafio ainda maior a falar de algum tema que eventualmente eu não tivesse reparado e nos tivesse passado ao lado e fora desta bolha que nós vivemos, porque a política também ela per si é uma bolha e tantas vezes não damos importância a algumas temáticas e consideramos que são de menos importância, quando na realidade podem ser fundamentais para todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham e que depositam o voto em nós.